Diga glória a Deus. Hoje nós vamos falar do poder da oração, jejum e arrependimento. Ou seja, poder da oração, jejum e obediência. Porque quem se arrepende é quem quer começar a obedecer. É ou não é? É ou não é? Então, o poder da oração, do jejum e da obediência. Diga a pessoa que está falando, o poder da oração, do jejum e da obediência. Esses três elementos devem estar juntos. Não devem estar separados. Não. O cristão, povo de Deus, o cristão tem que viver em oração, jejum e constante obediência. O verdadeiro cristão deve viver em oração, jejum e constante obediência. Por quê? Porque o diabo não para. O diabo não desiste. O diabo não descansa. Se você vê alguém que se diz cristão que não jejua, não é cristão. Não é cristão. O cristão tem que jejuar no mínimo 2 vezes por semana, no mínimo. E esse jejum tem que demonstrar algum sacrifício. Por isso que nós dissemos, vamos jejuar nas quartas e sextas, das 6 até pelo menos terminar a reunião. Mostrar algum sacrifício. Se for das 6 às 16, você fica normalmente sem jejuar. Só por estar ocupado no serviço, você fica das 6 às 16 sem comer. É ou não é? É ou não é? Mas para mostrar algum sacrifício, vamos terminar nosso jejum depois do culto. O poder do jejum, oração e obediência. Abra sua Bíblia. Vamos começar do livro de Mateus. Mateus, capítulo 9, versículo 14. Mateus, capítulo 9, versículo 14. Mateus, capítulo 9, versículo 14. Um dia, os discípulos de João Batista vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os seus discípulos não jejuam? Por que os seus discípulos não jejuam? Como nós fazemos e como fazem os fariseus? Povo de Deus, o que há de cristão que não jejua? Cristão que se diz cristão, mas não jejua. Eu acredito que muitos de vocês começaram a jejuar 3 dias quando entraram nesse ministério, como não é? Quando vocês entraram nesse ministério, aprenderam a jejuar 3 dias consecutivos. De onde você vê, nem se fala de jejum. Mentira ou verdade? Mentira ou verdade? Algumas pessoas até pensavam que não é possível jejuar 3 dias. É ou não é? Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Você só não consegue jejuar 3 dias se você estiver cheio de si, cheio de carne. Mas se o Espírito de Deus te guiar, Ele te sustenta. Ele te dá forças. Muitos de
pessoas começaram a jejuar aqui. Não sabiam o que é isso. E nunca imaginavam que pudessem conseguir ficar 3 dias sem comer. Mas hoje você está aqui. Aleluia. E a Bíblia diz que quando você jejuar, não mostra uma cara triste, como quem chupou limão e não gostou. Você está a jejuar, até a forma de andar, anda a tremer um pouco. Irmão, eu estou de jejum. Quando você jejuar, não diga a ninguém que está de jejum. Deus, Ele sabe que você está de jejum. Então os discípulos de João Batista foram ter com Jesus, perguntaram: Senhor, por que os teus discípulos não jejuam como nós e os fariseus que jejuamos? O que é que se passa? Os discípulos de Jesus não jejuavam. Aleluia, aleluia. Eles não faziam o quê? Não jejuavam. Andavam com o mestre. O mestre arrastava multidões. Chegava num sítio, via multidão, não tinham comida. Jesus disse: ok, quem tem 3 peixes, quem tem um peixe, ou tem alguma coisa, ele traz, vamos multiplicar. Trazia um peixe, trazia pão. Jesus multiplicava e dava de comer 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. Eles só viviam comendo ao lado de Jesus. Estavam protegidos. Aleluia, aleluia. Então eles perguntaram: por que os seus discípulos não jejuam? Só nós, os fariseus. Continuou? 15. Os convidados do noivo devem chorar enquanto ele está com eles? Essa é a pergunta de Jesus. Perguntou Jesus. Vai chegar o tempo. Vai chegar o tempo em que o noivo será tirado deles. Em que o noivo vai embora. Então jejuarão. Eles vão jejuar. Aleluia. Aleluia. Chegou o tempo de você jejuar. Chegou o tempo de você jejuar. Sabe, as pessoas quando estão no conforto, muitas vezes não jejuam. Mas eu digo o contrário. É no conforto que você tem que jejuar. Diga a pessoa que está ao seu lado: não aceita o conforto. Diga a pessoa que está ao seu lado: não aceita o conforto. Diga a pessoa que está ao seu lado: o conforto é perigoso. Se você vê que está tudo calmo, tudo bem, dinheiro a entrar, saúde, tudo numa boa, é melhor levar 3 dias de jejum para orar. Porque se você não fizer isso, foi uma grande bomba, uma grande surpresa para te destruir. Ore para não cair em tentação. Jejue para não cair em tentação. Ore, jejue para não ficar doente. Ore, jejue para não ficar chonado. O que é isso, bispo? É isso mesmo. Porque jejuar enquanto está chonado dói mais, como não é? Já imaginou você ficar 3 dias de jejum, depois abre o bolso, não tem nada, quando acabar o jejum, como vai abrir como jejum, não sabe.
Você tem que jejuar quando tem dinheiro no bolso, comida na despensa. É quando você tem que jejuar. Não é você não ter dinheiro, não ter comida, dizer, como estou chonado, deixa-me lá aproveitar e jejuar. Esse jejum não funciona. Aleluia. Então perguntaram, por que os seus discípulos não jejuam? Jesus disse, olha, enquanto o noivo estiver aqui, eles não têm como jejuar. Vai chegar a altura deles jejuar. Quando começarem a levar porrada. Aleluia. Aleluia. Quando começarem a fazer o quê? A levar porrada. O seu filho jejua? Mas são poucas. As crianças não jejuam normalmente. É ou não é? As crianças. Você está de jejum, mas tem que preparar comida para eles. É ou não é? É ou não é? Mas vai chegar o dia que eles vão jejuar. A mesma coisa aconteceu com os discípulos. Enquanto os discípulos andavam com Jesus, eles não jejuavam. E o resultado disso está no Mateus 17, 14. Mais para frente. Vamos ler até 21. Vamos ver qual foi o resultado que os discípulos tiveram por não jejuar. Estamos lá? Pode ler. Vamos ver isso. Mateus 17. O que acontece com o sujeito que se chama, que se diz cristão e não jejua? Vamos lá. Mateus 17, 14. Quando acabaram de descer o monte, uma imensa multidão estava esperando por eles. Veio um homem que se ajoelhou diante de Jesus e disse: Senhor, versículo 15, Senhor, tenha misericórdia de meu filho, porque ele tem ataques e está em grande aflição, pois muitas vezes cai no fogo ou na água. 16. Eu trouxe o meu filho aos seus discípulos. Eu trouxe o meu filho aos seus discípulos. Porém, eles não puderam curá-lo. Porém, eles não puderam curar. Mas andavam com Jesus. Eram amigos de Jesus. O jovem tinha ataque epilético. O pai do jovem trouxe o jovem para Jesus, ou para os discípulos. Os discípulos começaram desde manhã. In the name of Jesus, come out. In the name of Jesus, out. Seja curado. Receba a bênção. Seja livre de epilepsia. Não aconteceu nada. Não aconteceu? Desde manhã até o pôr do sol. E quando o pai viu Jesus chegando, correu, ajoelhou. Ele disse: Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Ele tem tido ataques. Às vezes cai no fogo, às vezes cai na água. Eu trouxe o meu filho para os seus discípulos curarem, mas eles não conseguiram. Repita. 14. Não, 16. 16. Eu trouxe o meu filho aos seus discípulos. Eu trouxe o meu filho aos seus discípulos. Porém, eles não puderam curá-lo. Eles não puderam curá-lo. 17. Jesus respondeu. Jesus respondeu. Oh, geração teimosa. Oh, geração o quê? Teimosa. Você que não jejua é teimoso. Bispo, ei. Será mesmo? É isso mesmo. Ok, você pode não jejuar agora, desta vez.
estou falando daquele que não jejua. Bispo, estou doendo. Ok, é outro assunto. Geração teimosa. Continua? E sem fé. E sem fé. Para jejuar tem que ter fé. Tem que acreditar. Se você não acredita, você não vai jejuar. Mentira, é verdade? Você jejua numa coisa que não acredita? Não. Quem acredita, quem tem fé, jejua. Continua. Até quando terei de suportar vocês? Até quando tenho que estar convosco? Lê outra Bíblia. 16, 17. E eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. 17. Jesus então lhe disse: gente sem fé e desviada. Gente sem o quê? Sem fé e desviada. E desviada. Estava a dizer a quê? Estava a dizer a quê? Discípulos. Estava a falar com os discípulos. Estava a referir aos discípulos. Gente sem fé e desviada. Sabe que temos muita gente na igreja sem fé e desviada. Alguns até são obreiros, evangelistas. Só estão a aumentar o número só. Não têm fé, estão desviados. Enquanto uns puxam para frente, eles puxam para trás. Os discípulos eram uma carga para Jesus. Gente sem fé e desviada. A outra Bíblia diz o quê? Gente o quê? A sua. Gente teimosa. Gente teimosa. E o quê? E sem fé. E sem fé. A outra, lê a outra. Jesus respondeu: gente má e sem fé. Gente má e sem fé. Pergunta a pessoa que está. Você está conosco? Pergunta a pessoa que está. Você está conosco? Pergunta a pessoa que está só. Ele não coloca as camas. Porque há pessoas que não estão conosco, só estão aqui para ocupar o número, aumentar o número. Só prejuízo. Pessoas que no ramo espiritual são um prejuízo para a igreja, para o ministério. Gente má e sem fé. Gente teimosa e sem fé. Gente desviada e sem fé. Até quando eu vou vos suportar? Até quando? Continua. Até quando terei de ficar com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino aqui. Tragam o menino aqui. Jesus pediu, ou deu ordem para que trouxesse o menino. E depois? 18. Jesus deu uma ordem. Deu uma ordem. E o demônio saiu do menino. E o demônio saiu do menino. E no mesmo instante ele ficou curado. No mesmo instante ele ficou curado. Jesus deu ordem. Disse: vai embora. E no mesmo instante o demônio saiu. E o menino ficou o quê? Curado. Palmas para Jesus. Aleluia. Continua. Versículo 19. Os discípulos de Jesus se aproximaram então dele em particular. Veja só, os discípulos todos envergonhados aproximaram-se a Jesus em particular, escondidos. E lhe perguntaram: por que nós não fomos capazes de expulsar aquele demônio? Por que nós não fomos capazes
de expulsar aquele demônio? Escuta essa pergunta. 20. Essa é a pergunta que todos vocês fazem. Mas por que esse demônio sempre está na minha vida? Não é isso que você pergunta? Não é essa a pergunta que você pergunta? É ou não é? Por que eu estou a manifestar toda hora? Mas o que é que se passa? Os discípulos perguntaram a Jesus. Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Why? Continua. Versículo 20. E Jesus lhes respondeu: porque a sua fé é pequena. A sua fé é pequena. Como é que? De onde é que vem a fé? De onde é que vem a fé? Alguém pode dizer? De onde é que vem a fé? A fé vem por ouvir e obedecer. Quando você obedece, a fé cresce espontaneamente, naturalmente. Continua. Repita. Onde você parou? E Jesus lhes respondeu: porque a sua fé é pequena. Digo a verdade a vocês. Se a sua fé fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele iria. Este monte representa os problemas da sua vida: demônio, desemprego, pobreza, miséria, maus sonhos, etc. Se você tivesse fé do tamanho de um grau de mostarda, você poderia dizer: problema na minha vida, eu te ordeno, sai e vai embora, e o problema vai de sair. 21. Porém, esta espécie não sairá se vocês não tiverem orado e jejuado. 22. Lê outra Bíblia, aquela outra. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Povo de Deus, é por isso que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, porque eles só comiam e bebiam e não jejuavam. Você está vendo o poder que existe na oração e no jejum? Aleluia! Você está a perceber qual é o poder que existe na oração e no jejum? Seja um cristão de oração, de jejum e de obediência. Diga a pessoa que está ao seu lado: se você orar e jejuar apenas, não está completo. Se você orar e obedecer apenas, não está completo. Se você jejuar e obedecer apenas, sem orar, não está completo. Aleluia! Você tem que combinar essas três armas poderosíssimas na arena espiritual: oração, jejum, obediência. Por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar, orai sempre. Se você ora sempre, medita sempre, jejua e obedece, ninguém te toca. Diga a pessoa que está do seu lado: ninguém te toca. Ninguém te toca. Este tipo de demônio só sai com oração e jejum.
oração, jejum e obediência. Estas três coisas têm que andar junto. Claro, para você obedecer, você tem que ler. Ler o quê? Ler o quê? A palavra de Deus. Para você obedecer, tem que ter fé. E a fé vem de ouvir. A fé vem de ler. Então, a combinação tem que ser oração, jejum, leitura da Bíblia. Nós vamos falar de meditação porque está incluso na oração. Mas se quiser, podemos incluir meditação, porque a Bíblia diz orai sempre. Oração não é só aquela de fazer barulho, aquela do vizinho ouvir, não. Oração, quando a Bíblia diz orai sempre, está dizendo orai no Espírito, que é meditação. Mas vamos incluir oração, jejum, leitura da Bíblia, meditação e, acima de tudo, obediência. 5 armas poderosíssimas que você tem que ter para sustentar a sua vida espiritual. Sem essas coisas, se você falha uma, falhou todas. Sem essas coisas não acontece nada. Aleluia. Vou repetir: oração, jejum, leitura da Bíblia, meditação e, acima de tudo, obediência à palavra.